Olá pessoal, bem-vindos ao Autismo para Todos. Curta, comente e compartilhe. Vamos falar, gente, sobre essa questão do autista gostar tanto de detalhes. O que dificulta a questão da sociabilidade para os detalhes. O quanto o mundo atrapalha o mundo do autista, muitas vezes. A integração entre esses mundos que é absolutamente necessária. Então, esses detalhes que ele busca são explicados. Vamos pensar primeiro, tem um vídeo nosso aqui falando sobre teoria da mente. Vamos relembrar rapidamente isso. Na teoria da mente, nós lemos o outro. Nós fazemos estados mentais que, na análise do comportamento, tem suas explicações, tem seus pontos, mas nós lemos o outro. Nós vemos a intenção e a previsibilidade. Certo? Ele está fazendo isso. Então, provavelmente, ele vai para a esquerda porque não tem o espaço para a direita é muito estreito para o tamanho daquela pessoa. E como ele está pegando a carteira, o caixa fica para aquele lado, é possível que ele vá para ali, né? Ele fechou o olho e ficou assim diante da expressão daquela pessoa. Então, ou ele está se irritando, ou ele não está entendendo. Ele está confuso. Ele está começando a ficar com raiva. Ele está cansado do que eu estou falando. Eu preciso mudar de assunto para manter a atenção da minha turma. Eu preciso fazer essa galera sorrir para desafogar o cérebro. Para eles respirarem outra coisa e eu conseguir retomar o assunto-chave dessa aula para que consiga fazer com que eles continuem entendendo. Isso é teoria da mente. Você faz uma leitura das pessoas. Certo? O autista, ele não tem um cérebro que faça essa leitura. Geralmente, né? A teoria da mente, ela está ali porque é muito difícil para ele se colocar no lugar do outro. Então, daí vem a questão, várias questões, né? De não perceber o outro, de não interagir com o outro, de ficar indiferente. Não, ele não fica indiferente, gente, certo? Parecer indiferente. Ele não está nem aí para isso. Ele não vê o outro enquanto agente e não se coloca enquanto agente daquele ambiente. Ele está no mundo dele, certo? Ele não projeta-se para o outro, nem vê a projeção do outro para si. Então, essa teoria da mente, ela está muito presente, certo? Então, isso mexe demais com os comportamentos. Isso interfere no social de forma plena. Porque você não sabe, você não consegue ver a crença do outro, o pensamento do outro, a intenção do outro. E a crença não é só religiosa, a crença é no que aquela pessoa entendeu, no que ela acredita. Ela acredita nisso, eu compreendo, mas eu discordo, porque eu penso assim. Então, para a rigidez cerebral, isso é muito complicado. Isso contribui com a rigidez, porque na rigidez, isso é assim. Muito embora a gente faça isso, você estuda, analisa e diz que isso é assim, e você tem razão quando diz que isso é assim, mas essas pessoas não concordam. E você tem que respeitar. Se não for mexer na segurança de seu mundo, se não for atrapalhar o seu mundo, ok. Você faz o seu, não é assim a vida? Né? Então, há coisas que são principiológicas, né? Então, né, mas, né, voltando para os autistas especificamente, nós temos a teoria da mente. Depois nós temos a questão da empatia. Autista tem empatia? Tem empatia. Questão que nós temos mais de um tipo de empatia. A empatia cognitiva, certo? Daquela compreensão a nível de inteligência, de perceber, de entender o pensar e o sentir do outro. Existe.
certo? E nós temos a empatia afetiva. É aquela em que eu me importo com isto. Isso me faz sentir, me faz ter compaixão. A ponto de minha sensibilidade diante dessas questões ser muito intensa. Então eu sinto mais. A frustração, ela é maior. Os momentos de explosão, de impulso, os risos e mais tarde o choro, a dor, a tristeza, ela é mais intensa. Então não digam que eles não têm empatia. Certo? As coisas estão conectadas, gente, né? Talvez tenha parecido com o que eu disse agora que não, porque se você falou do autista, está falando da empatia do outro. Sim, eu percebo tanto, eu tenho tanta essa empatia pelo outro, né? Talvez eu não tenha tanto do sentir racionalmente, de compreender que o outro tem, mas eu tenho a empatia a ponto de quando ele bate, quando o autista bate que passa a crise, ele sofre por ter feito aquilo. Então é um absurdo quando alguém pega o autista, você tem que dizer, bater não. Mas não pode bater, porque você não sei o que, não sei o que, não sei o que, não sei o que, não pode. E piorando a situação dele porque ele não consegue na crise compreender, né? A casa tá pegando fogo, eu peço pro cara sentar e eu vou explicar a ele até onde o fogo pode queimar e a fumaça é pior do que o fogo. Dá para fazer isso? Não, né? Então, essa empatia existe. Mas essa empatia que se tem, essa empatia afetiva, ela faz com que a coisa seja mais intensa em mim. Certo? Então, veja bem. É baixo em mim, teoria da mente, enquanto autista, certo? Minhas questões sociais são difíceis, de perceber o outro, de se colocar no lugar do outro, de ver a intenção do outro. Certo? E uma parte do meu cérebro também, ela tem a empatia afetiva. Nos momentos em que eu tenho essa compaixão, esse sentir, eles são extremamente intensos. Depois nós temos o ponto da sistematização. O autista chega nos lugares, uma coisa que você compra, um brinquedo que você compra, os objetos que ele gosta, né? Do girar, a estereotipia do girar, acalma porque tudo que gira geralmente acalma. Ele ventilador, máquina de lavar, a mesmice, a previsibilidade das questões trazem na rotina, veja bem, que uma coisa está ligada à outra. A previsibilidade de tudo aquilo me conforta. Por isso que eu preciso da rotina para me manter bem. Para conseguir sair da rotina e aprender e voltar para a minha rotina. Fazer esse vai e vem que a gente aprendeu a fazer em todos os momentos no dia do autista, né? Expondo, às vezes, a inícios de crises e aprendendo a administrar aquilo, né? Desculpa. Então, essa sistematização é uma leitura sistemática das coisas. Saber como funciona, saber como é que ele entende. Ele foca tanto centralizado nos padrões que as questões cognitivas têm uma força para aquilo. Ele sabe muito daquilo, ele entende muito daquilo. Tá aí o equívoco de algumas pessoas dizerem que não, ele é autista, mas é muito inteligente. Como se uma coisa tivesse a ver com a outra. Ou
Eu preciso dizer que ele é inteligente para melhorar a imagem que a sociedade tem do meu autista. Não. As pessoas precisam entender o autismo para não precisar de uma baboseira dessa. Né? Então, os detalhes das coisas, ele percebe, você fica assim, meu Deus, ele viu aquilo ali, ó, que memória. Ele conseguiu compreender aquilo ali ó, com uma facilidade. A questão da engenharia, ele chegar no local e perceber, não conversou com ninguém, a questão social. Não conseguiu bater papo profundamente, né, em coisas sociais do dia a dia. Mas ele chegou ali, compreendeu a máquina, compreendeu, no instante aprendeu como funciona a máquina de café, conseguiu abrir uma máquina e entender, conseguiu consertar, entendeu a mecânica do ventilador, entendeu a energia elétrica, chegou no local e olhando, viu que aquela parede ali se conecta com aquela outra, então provavelmente a tomada está escondida aqui atrás. Isso é sistematização. Ele analisa o padrão das coisas, as regras daquilo e consegue ver exatamente como tudo funciona. Isso faz parte também do que ele precisa de rotina. Veja como esse cérebro funciona. O cérebro autista, dentre tantas variações que nós temos do cérebro, ele é mais uma variação. Se você chegar em um ambiente e for analisar as questões comportamentais, há pessoas que têm umas coisas parecidas com a outra. Tem outra que é totalmente diferente. Aquela coisa, cada um sabe da sua vida, né? Vai dividir um quilo de sal com alguém para você compreender como ele é, para você ver como ele é, para ver se você suporta como ele é. O autismo é mais uma variação, né? Então tem esses detalhes do mundo autista são muito importantes para a gente conseguir compreender um pouco mais eles. Ok, gente? Tudo de bom para vocês, muita paz. Pode fazer os comentários aí. Como são os seus autistas em casa? Você percebeu essas coisas presentes? Né? O que é que você tem feito? Você tem alguma dúvida, no caso concreto, que eu possa buscar lhe ajudar, tentar ajudar? Não garanto, não prometo conseguir êxito, mas a gente tenta, ok? Forte abraço, tudo de bom. Tchau, tchau.